Olá, boa tarde a todos. Hoje é um dia muito legal, segunda-feira, 21 de setembro. Agora às 2 horas, a gente vai falar com o consultor Bruno Silva. O tema é como ser aprovado ou aprovada em entrevista de emprego. Vai ser muito útil para muita gente. É um mega especialista. Ele é consultor de RH, empresário, sócio de 2 empresas, escritor e autor do livro Candidato Nota 10. Aqui ele já viu a solicitação, daqui a pouco está entrando com a gente e tem muito a acrescentar aqui para todo mundo. Vocês vão adorar. Só alguns segundos, vamos ver se o Instagram vai ajudar a gente. Às vezes está dando esses erros de demorar para conectar. Daí vamos ver. Mas vai ser muito legal. Olha, eu acho que tá dando erro, eu vou cancelar aqui, ô Bruno, e aí eu vou convidar você diretamente, porque não tá entrando. Vamos ver se agora vai. Olá, Oi, Rodrigo, tudo tudo bem? bem? Tudo bem, Bruno? Muito, Tranquilo. antes de mais nada, Show. muito obrigado pelo aceite do convite. Vai ser uma honra aqui participar, a sua presença para todo mundo aqui e para mim também. Ok. Tá É, aparecendo a minha câmera, tá aí? Tá funcionando? eu acho que agora voltou. Acho que tava a câmera de frente. Tá, beleza agora. O áudio tá tranquilo? Tá ótimo. Beleza. Rodrigo, então para a gente poder iniciar o nosso bate-papo hoje, eu primeiramente já queria agradecer muito aí você pela possibilidade de abrir o canal para a gente poder passar essa mensagem, o recado para sua audiência, ajudar essas pessoas aí nessa busca aí, nesse momento tão delicado que é a questão de conseguir um emprego, né? A gente está Sim, no meio de saindo de uma crise sem precedentes, né, no mercado de trabalho de uma forma geral, e tentar ajudar a galera com um pouco de conhecimento é praticamente uma missão de vida que eu tenho aqui. Então, eu trouxe aí um conteúdo para poder justamente ajudar essa galera a entender como é que funciona o processo de seleção. é perfeito. É totalmente válido, que nem você falou, principalmente pela nossa fase que a gente está vivendo. E até antes, Exato. e até antes da quarentena já era muito difícil passar numa entrevista de emprego, assim, né? Perfeito. Exatamente. Muitas pessoas já vinham com a dificuldade, né, de ingressar no mercado de trabalho ou tentar sair do cargo que elas estavam para um outro. E aí agora a concorrência só aumentou com mais gente no mercado, né? A gente está falando aí cerca de 14 milhões de pessoas desempregadas, isso número oficial, porque não se conta, por exemplo, pessoas que estão na informalidade, como empreendedoras, essas pessoas nem são contabilizadas. Então a gente tem um número muito maior de pessoas desempregadas de fato concorrendo por uma vaga de emprego. E só para a gente iniciar e vocês entenderem aí do outro lado, meu nome é Bruno Silva, eu sou consultor de recursos humanos. Eu já trabalho no mercado de RH há mais de 15 anos. Eu tenho uma consultoria própria, onde eu faço serviço de seleção para diversas empresas aqui na minha cidade de Brasília. E durante esses 15 anos, ao longo desse período, eu já entrevistei gente demais, Rodrigo. Mais de 15 mil profissionais. Nossa, E, cara, é muito deprimente para mim, como pessoa, você estar numa situação de avaliação onde para uma vaga você tem, de repente, 10, 15 profissionais ali concorrendo e a maioria deles vai receber um feedback negativo de fato, porque não dá para contratar todo mundo. E o mais triste, na verdade, é saber que ótimos profissionais que ali estão foram reprovados muito pela falta de preparo que eles estavam no momento do processo de seleção. Ou seja, muita gente que teria condições de ser aprovado, de ser o melhor candidato para aquela vaga, se perde no processo seletivo por detalhes, por falta de orientação, de técnica, enfim, de vários fatores que acabam comprometendo a avaliação dessas pessoas. E, recentemente eu até fiz um post no meu Instagram dizendo isso. Nem sempre a pessoa que ocupa a vaga é aquela que tem o melhor currículo.
né? Normalmente é aquela que está melhor preparada para a vaga. Então, muitas vezes a pessoa ela acha que só ter um currículo muito bom vai ser o suficiente e ela se depara com uma cena em que ela está competindo com um processo seletivo com um profissional, às vezes com um currículo um pouco inferior que o dela e que acaba ocupando a vaga e ela não. Então, a gente tem que entender um pouquinho o que tem por detrás do processo seletivo, como é que funciona essa dinâmica, para que o candidato consiga entender melhor como que ele deve fazer, como que ele deve conduzir as orientações do processo para que ele possa ter uma melhor avaliação do outro lado. É, exatamente, Bruno. Perfeita colocação. Eu acho que as faculdades eles ensinam muito conteúdo, mas assim, a questão do preparo para uma entrevista não é muito falada, né? Exatamente. Na verdade, eu acredito que nenhuma universidade prepara o profissional para entrar no mercado. O sistema hoje educacional ele é condicionado a entupir a tua cabeça de informações, muitas delas que você não vai usar, mesmo na tua formação acadêmica. Isso vem desde a educação básica, né? A gente aprende lá geografia, história, biologia, física, sem saber nem se você vai usar isso profissionalmente falando. E na academia, no caso das universidades, muitas vezes a gente se depara com situações semelhantes. Você estuda, por exemplo, o curso de administração é um dos cursos mais genéricos que eu já vi na minha vida, porque o cara estuda de tudo um pouco, né? Então você fica razoável em muita coisa. Você entende de finanças, você entende de pessoas, você entende de controladoria, em diversas áreas. E lá, depois que você se forma, o mercado vem e te cobra isso. E aí, o que você sabe fazer? Em que área você vai atuar? Em que você é bom de fato? É, E o e, profissional... Oi, cortou. eu adorei essa situação da administração de empresas, porque, no caso, eu Uhum. me formei em administração, e aí quando eu ia Olha aí. concorrer, quando eu ia concorrer com as pessoas para as entrevistas, se era RH, o psicólogo ganhava, se era marketing, o publicitário ganhava. Exatamente. Então, então o administrador realmente fica com uma deficiência aí para começar. Fica meio perdido, né? E aí o mercado de trabalho, ele cobra muito do candidato, né? A gente já tem até aquelas brincadeiras que virou vários memes, que é, para você trabalhar você precisa de experiência, mas para ter experiência você precisa trabalhar. Então, é um ciclo vicioso sem fim. Como que a gente vai sair dessa caixinha? Parece uma rodinha do hamster, onde você entra, corre, 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 mas não sai do lugar. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Eu vou ficar olhando às vezes para a lateral aqui, porque o meu notebook tem umas colas que é para me garantir de que eu vou passar todas as dicas, o máximo que eu puder aqui para a tua audiência. Bom, primeiro você tem que entender que do lado de lá, o processo seletivo, quando você envia o currículo, o processo seletivo já começou há bastante tempo. Um dos erros que os profissionais mais cometem na hora de buscar uma vaga de emprego é justamente não se preparar. Eles saem enviando o currículo de forma aleatória, de forma nenhuma estratégia, sem escolher a empresa, sem entender de que forma aquela empresa realmente se conecta com ele. Então, a falta de preparo no início da seleção já atrapalha. E muito também na leitura do anúncio da vaga. Rodrigo, muitas vezes o candidato ele é reprovado justamente por ele não cumprir um critério básico que está lá no anúncio da vaga. Exemplo, você vê uma vaga lá para administrador e aí tem todas as informações lá, ó, contratos, administrador, carga horária, requisitos da vaga, enviar o currículo para o e-mail tal com o assunto administrador. E o que mais acontece é as pessoas mandarem um currículo e colocam diversos outros assuntos. Aí coloca lá currículo vitae, currículo Rodrigo, no campo do assunto. Essa primeira técnica de filtragem já te elimina por um fator simples. Nós recebemos muitos currículos na caixa de e-mail. Então, a forma inicial da triagem é justamente filtrar os currículos recebidos pelo assunto, administrador. Se você já colocou um outro assunto no campo do e-mail, você já foi eliminado. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é ler e entender, interpretar o anúncio de uma vaga. No anúncio da vaga, tem muita informação que vai ser útil para você lá na hora da entrevista. Outra coisa muito importante na leitura do anúncio é você, por exemplo, se atentar aos detalhes dos requisitos do cargo. Então, o Rodrigo
ele é dono de uma empresa, hoje ele está lá com a empresa, né, consolidada e ele precisa contratar um profissional, por exemplo, de marketing. E aí você coloca lá, Rodrigo, no seu anúncio, que a pessoa precisa ter conhecimento em edição de imagens, criação de vídeos, enfim, alguns requisitos. O que o candidato pode fazer com essas informações? Ele tem que adaptar e personalizar o currículo dele para atender esses requisitos, porque o recrutador já está te dizendo o seguinte, olha, para trabalhar aqui, isso aqui são os pontos mais relevantes. Ou seja, o que ele vai procurar no teu currículo de cara, logo de imediato? Ele vai procurar exatamente aqueles requisitos que ele colocou no anúncio da vaga. E muita gente passa batido, ele pega simplesmente o anúncio da vaga, marketing, eu sou profissional de marketing, manda o currículo. Ou seja, ele não tem o trabalho de parar ali 5, 10 minutos, abrir o currículo dele e ver se aqueles requisitos que estão no anúncio da vaga estão fáceis de serem encontrados no currículo dele. Quando eu falo fácil de encontrar, naquela primeira frase da descrição das suas experiências, ou seja, logo no início do seu currículo que você coloca lá, trabalhei na empresa tal, cargo tal de tanto tempo a tanto tempo, e aí você coloca o detalhamento das atividades. Esse detalhamento das atividades, ele é estratégico. É onde você vai usar palavras-chave para mostrar para o recrutador que aquilo que ele procura, você tem como entregar para ele. Então, assim, só no anúncio de emprego aí você já consegue pegar duas coisas que já elimina muita gente no processo de seleção, tá? Então, muitas vezes você está aí do outro lado aí assistindo a live, a galera que está online aí, você já deve ter feito isso, já deve ter enviado um currículo para alguma vaga sem necessariamente ter reparado nos detalhes do anúncio, sem necessário ter adaptado ou ajustado o teu currículo para a realidade daquela empresa. Então, hoje já tem pesquisas que comprovam que para você, de fato, conseguir melhorar os seus resultados no processo de seleção, você precisa ter um currículo personalizado para cada empresa. Já foi aquela época que você tinha um currículo padrão, que você tinha lá salvo no seu computador e você usava o mesmo currículo para todas as vagas. Isso pode funcionar na questão da quantidade. Você vai ter que disparar, sei lá, 300, 400 currículos iguais para tentar acertar uma empresa, conseguir participar de uma entrevista. Quando você personaliza o seu currículo, ou seja, você direciona ele para aquela empresa, para aquela necessidade, a quantidade de retorno que você recebe é maior, porque você é mais assertivo, ou seja, você não trabalha com a quantidade, você trabalha com a qualidade. Então, você não vai precisar ficar mandando 100, 200 currículos por dia para receber um convite para entrevista. Às vezes, você vai mandar 5, 6 currículos e vai receber 2, 3 entrevistas. Então, a produtividade ela é bem maior quando você se organiza. Perfeito, Bruno. Exatamente. Às vezes dedicar 5 minutos para cada currículo vale total a pena do que ficar disparando e-mail, né? Perfeito. Outra coisa, Rodrigo, que a galera comete muito de erro falando do currículo em si, é a falta de uma estrutura ideal para um currículo. É uma coisa tão simples, né? A gente fala assim, cara, ainda tem gente que erra isso, erra, tá? De graça, tem na internet. Se você der um Google, você acha modelos de currículo. O próprio Canva, que é um aplicativo que muita gente deve ter instalado no celular, ele tem também um aplicativo para o desktop do seu computador. Você tem já modelos prontos lá dentro, e aí o seu currículo, quando ele está fora do layout, fora do padrão, ele atrapalha. Quando eu falo fora do layout do padrão, eu não estou nem dizendo da parte estética, estou dizendo da questão da estrutura curricular que facilita a localização das informações e, o mais importante, o conteúdo, porque muitas pessoas, se eu pudesse, eu abriria aqui a minha tela para mostrar os currículos que eu tenho aqui no meu e-mail de recrutador, mas por questões éticas não posso mostrar isso. Mas tem muito currículo ruim. Rodrigo, quando eu falo ruim, é muito ruim mesmo. Parece que a pessoa não teve cuidado nenhum em organizar as ideias, em ter um segmento, uma estrutura, uma lógica. Então, o começo, meio e fim, né, de um currículo. Uma coisa que erra muito no currículo, por exemplo, na estrutura, é justamente você escrever lá a tua experiência profissional. Eu trabalhei na empresa X, a pessoa não coloca o cargo que ela ocupou,
ela não coloca o período em qual ela trabalhou, e aí o período a gente sempre deve escrever mês e ano de entrada, mês e ano de saída. Não precisa da data específica, mas assim, no mínimo você vai ter que colocar janeiro de 2017 a outubro de 2019. Essa informação ela vai dar para o recrutador a janela temporal em que você trabalhou na empresa. E muitas Sim. pessoas não colocam, eles colocam só, trabalhei na empresa A, trabalhei na empresa B, quando muito na A eu fui caixa, na B eu fui vendedor, e aí ele não especifica quando que aconteceu, quanto tempo ele ficou na empresa, e o mais importante, o que que ele fazia de atividades dentro daquela organização, qual foi a contribuição dele, o que que ele desenvolveu, o que que ele agregou, e ele não escreve isso, ou por comodidade, ou por preguiça, ou às vezes porque a pessoa acha que não precisa, porque, eu vou escrever no meu currículo que eu trabalhei na empresa do Rodrigo como vendedor. O que que eu fazia? Vendia. Então eles acham que está Que dá. subentendido, que não É, precisa escrever, mas entende? precisa, né? Mas você vendia. Só que se você parar para pensar, por mais simples que seja o cargo da pessoa, ela tem uma lógica de trabalho, ela tem uma estrutura de trabalho. Muitas vezes ela faz coisas que são além do cargo dela, que agregam conhecimento. Então você vendia. Então, dentro da área de vendas, você tem negociação, cotação de preços, propostas, né? Então você tinha às vezes que fazer a organização de uma vitrine, limpeza da loja, conferência de estoques, muitas informações que um vendedor faz hoje numa rotina normal, ele não coloca no currículo. E às vezes esse detalhe pode fazer a diferença para aquela empresa que está no currículo naquele dia. Porque às vezes eu vou contratar um vendedor, mas esse vendedor aqui, ele sabia fazer mais coisas, ou seja, ele me serve para mais atividades na hora do aperto se eu precisar. Então falta essa estratégia das pessoas. É, perfeito. É até uma maneira de se valorizar, né? Porque a pessoa coloca caixa e acha que é autoexplicativo, sendo que a pessoa no caixa hoje em dia tem mil atribuições N para fazer. A operadora de caixa hoje, ela vende. Pra você ter É, ideia, ela pega lá, você está num supermercado, você está passando as suas compras, ela não gostaria de levar tal coisa, não quer fazer uma uhum. recarga, não quer fazer uma indicação, enfim, são várias informações que a pessoa poderia ter aí como valorizar, agregar aí para o currículo dela, né? Ou seja, num momento de competição, um a mais pode fazer toda a diferença. Você tem que lembrar que você está competindo com muita gente. E muitas vezes, com mais experiência do que você, com uma formação acadêmica melhor, entre aspas, do que a sua, mas isso não significa que você não será a pessoa selecionada, porque o processo seletivo ele não é só triagem de currículo, não é só a parte técnica, né? A parte comportamental, ela comanda muito, ela, na verdade, 80% do processo seletivo se restringe à avaliação comportamental, no sentido de se você é a pessoa ideal, adequada para aquela organização. E a parte técnica, por que eu estou dizendo isso? Porque a parte técnica, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser treinada, ela pode ser aprendida com cursos, com treinamento, né? Com o próprio ensinamento no trabalho, você sentar do lado de um colega que já trabalha e aí lá ele poder te dizer como que faz o serviço. Agora, a parte do comportamento, que é a tua personalidade, isso é mais difícil de mudar, isso é mais difícil de moldar. Então, muitas vezes, para não dizer quase sempre, o fator diferencial entre o candidato A e o candidato B está no comportamento. Porque, tecnicamente, você sempre vai achar alguém que está mais ou menos no mesmo nível que você ou até melhor. Só que a questão do comportamento, da sua personalidade, ela sempre vai prevalecer no processo de avaliação, tá bom? Tem algumas perguntas aí, se o pessoal quiser mandar pergunta, eu estou vendo os comentários subindo aqui, aí a gente fica às vezes meio perdido, tá? Aí, se precisar, eu dou uma paradinha para a gente ver perguntas, ou se alguém quiser fazer, aí você me avisa, tá, Rodrigo? Ah, tá ótimo. De repente Deixa eu ver você aqui. pode seguir. Mas dizem que o currículo tem que ser simplificado porque os profissionais de RH não têm tempo de ler tudo. Só esse comentário aqui dela que me chamou a atenção.
Então, isso vai justamente na questão do perfil do currículo. Por isso que eu falei aqui que muitas pessoas pecam por uma coisa que está aí gratuita abertamente. Se você clicar lá hoje no Google e pesquisar modelo de currículo ideal, vocês já vão achar várias coisas. O que, que eu, profissional de RH, digo para as pessoas que eu acompanho, que eu presto mentoria e assessoro? Um bom currículo, ele tem que ter no máximo 2 páginas. Uma página se você é um profissional de uma área um pouco mais operacional, um cargo que não é de alta complexidade, e um cargo analítico para supervisão ali, 2 páginas. Lógico que tem exceções, tá? Um profissional que está buscando um cargo de direção, de CEO, enfim, existem outras necessidades, aí o currículo pode ter 2, 3 páginas de uma forma mais organizada. Mas o mais importante não é a quantidade de páginas, é a forma como você utiliza. O que eu mais recebo são profissionais que têm 2 páginas de currículo e aí ele fala, Bruno, eu vou contratar você para fazer a revisão e aí eu entrego o currículo para ele em 1 página e ele fica assim, como é que você conseguiu? Porque eu nunca consegui fazer meu currículo ficar em 1 página. É estudar o layout, é você buscar a melhor forma de você usar a tua informação, ou seja, não tem um currículo universal. O currículo do Rodrigo, ele vai ter um layout, um modelo que se adapta melhor, porque eu tenho que entender quais são as experiências, quantas empresas, qual a área que você está buscando e tentar encaixar isso em algum dos modelos. Então, cada pessoa vai ter um modelo mais adequado, entende? Mas, de uma forma geral, um bom currículo ele teria 2 páginas aí para atender legal, tá? Essa pergunta aqui da colega que foi feita. Em E, relação a... e aqui Pode tem falar. uma pergunta da Edilene sobre a questão de Aham. colocar foto no currículo. Se usa colocar foto hoje em dia e se pode colocar foto sorrindo ou foto séria. Beleza, é muito legal essa pergunta porque ela é sempre recorrente nas minhas lives, nos meus conteúdos. Bruno, posso colocar foto no currículo? Eu sempre brinco com a minha audiência que eu digo assim, você se acha bonito? Se você é bonito, você pode usar. Se você não é bonito, não use. Porque assim, vamos parar para pensar, só para vocês entenderem o seguinte, muitas vezes você vai encontrar, ou já encontrou um anúncio de emprego, onde está escrito lá no anúncio, enviar currículo com foto. Eu vou ser bem transparente, direto e reto, Rodrigo. Eu não vou esconder nada de Pode vocês. O que ficar à está por vontade. detrás disso, tá? O que o cara quer com a tua foto no currículo? Não tem outra função a não ser avaliar a aparência física, tá? Então, assim, currículo com foto é diretamente se você é bonito ou não. Exemplo, eu vou contratar uma pessoa para trabalhar como recepcionista de uma determinada empresa. É a primeira pessoa que alguém chega na empresa vai ter contato. Eu já trabalhei em diversas empresas, isso vem muitas vezes do próprio gestor, essa restrição. Ó, tem que ser uma pessoa de boa aparência, né? O que é uma pessoa de boa aparência? Uma pessoa bonita, com uma boa apresentação, tá? Então, essa questão da foto, ela é muito polêmica. A maioria dos profissionais de RH vão te dizer o seguinte, não se deve colocar foto em currículo, tá? De uma forma geral. Essa é a resposta clássica. A minha, eu digo o seguinte, se você quer aparecer, eu recomendo e te encorajo a fazer isso, mas de forma certa, de forma adequada. Não existe uma pessoa feia, existe uma foto que não vende, entende? É igual um produto que você está fazendo uma propaganda. Você não vai ver uma foto de por exemplo, de um hambúrguer na internet, de uma pizza, uma foto feia, com uma coisa murcha, né, se acabando. Você sempre vai ver uma foto robusta, viçosa, que te dá vontade de consumir. Então, a tua foto, ela não precisa ser feita por um fotógrafo, num estúdio e tal. Ela só tem que ser bem montada, bem estruturada. E sim, ela pode, e eu sempre recomendo que as pessoas que eu estou fazendo revisão me enviem um currículo com uma foto sorrindo. Na verdade, o que eu faço? Eu peço para que elas me mandem, me manda as melhores fotos que você tem, as que você se acha mais linda, me manda. E aí eu pego e vou trabalhando essas fotos de uma forma que eu tento achar. Quando eu não acho, aí eu peço para a pessoa, vamos tirar uma foto. Eu dou as orientações, ela tira a foto e a gente ajusta ali o currículo dela com as fotos. Mas, de uma forma geral, na dúvida, tira a sua foto. Se você não se sente confortável com a foto, tira. Agora não vai colocar uma foto tipo 3x4.
Aí a pessoa tira aquela foto lá 3x4 que vai para o RG e quer usar essa mesma foto no currículo. Não, aí melhor não colocar. Para colocar essa foto, não coloque. Tente trabalhar a foto de uma forma mais estratégica. Hoje tem diversos aplicativos aí muito simples para você dar uma melhorada na imagem com a questão da iluminação, das cores, ou seja, você pode produzir uma foto bem bacana, assim como aqui no perfil, por exemplo, a tua foto do perfil no Instagram, no Facebook, normalmente é aquela foto que você se sente melhor. Pô, essa foto ficou bonita. Aí a pessoa coloca a mesma foto em tudo, é a foto do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, porque é aquela foto que ela falou assim, não, essa eu tô legal. Só que no currículo tem algumas restrições. Não posso ficar com um óculos escuro, não vou aparecer numa foto segurando um copo de cerveja, abraçado com pessoas do lado. Então tem algumas regrinhas para se usar uma foto, mas particularmente eu recomendo. Por quê? A foto ela marca o teu currículo, ela demonstra o rosto. Então, quando eu tenho vários currículos e o profissional ele vai fazer entrevista com várias pessoas, para o profissional de RH lembrar depois quem é quem, com a foto fica mais fácil, porque o lado visual dele é acionado. Então, eu vou pegar o Rodrigo aqui, o currículo do Rodrigo, tem 2 Rodrigos no mesmo processo seletivo, um está com foto, então automaticamente eu vou lembrar quem é você de uma forma mais simples, tá? Então, usar a foto é uma estratégia, não é uma obrigação, é uma estratégia. Tem gente que usa de uma forma mais inteligente, tem outros profissionais que optam por não usar, e tudo bem, também pode ter bons resultados em relação a isso, beleza? Vamos seguindo aqui então? Vamos, pode seguir à vontade. E Tá. aí, falando então dessa... E antes Pode da falar. gente seguir, eu já queria te elogiar aqui que você tá dando uma grande aula aqui para mim e para todo mundo que tá assistindo, viu? Pô, obrigadão, o objetivo é esse mesmo, tá? É um espaço bacana, eu tenho acompanhado algumas lives aí com você. É muito legal esse trabalho que você está desenvolvendo, dando esse espaço para diversos profissionais. Eu estava assistindo um trecho da live de psicologia de cachorros, como é legal a gente ver temas diferentes, né? E Sim. aí, até para gancho, para você que está aí do outro lado assistindo a live, uma coisa que ajuda muito no processo de seleção é você estudar novos assuntos, você ter conteúdo, né? O que eu falo conteúdo? É beber fontes de conhecimento e de informação, porque sempre você vai poder usar isso de alguma forma para um quebra-gelo, para um bate-papo, né? Criar um elo de comunicação. Às vezes você fala assim, cara, eu nunca vou usar isso. E quando você menos espera, tem uma oportunidade, você fala uma frase que o recrutador puxa um tema e você tem um assunto sobre aquele tema. Então, conhecer um pouco de outras informações que não sejam só da sua área te ajuda a ter assuntos para conversar com pessoas diferentes. Mas aí, pegando o gancho nessa parte de conhecimento, de assuntos, o que é legal e você, do outro lado, que vai participar de um processo seletivo, tem que fazer por obrigação. Então, primeiro você já se organizou, entendeu que você tem que fazer uma boa leitura do processo lá de um anúncio de uma vaga. Você entendeu que você vai revisar o teu currículo, tá? Então, um bom currículo de forma rápida aqui para a gente não perder muito tempo. O nome de vocês não se usa mais aquele título, currículo vitae. Acredite, o recrutador vai saber que isso é um currículo. Tem seus dados, suas experiências, sabe? Isso é um currículo. Não precisa escrever o título currículo, tá? Então, os seus dados, não coloque dados pessoais, tá? Somente os dados básicos de endereço. Então, aonde você mora, não precisa ser um endereço completo. Tem gente que coloca o endereço e o CEP. Eu nunca vi um recrutador aí fazer entrevista lá na casa dele. Então, não precisa do endereço completo, tá? O telefone de contato, sempre coloque pelo menos 2, tá? 2 informações. Ah, mas Bruno, eu só tenho um número de telefone. Mas você deve conhecer alguém que possa deixar o telefone como um possível ponto de recado. Por quê? Agora, por exemplo, eu estou participando de uma live, se alguém me ligar, eu não poderia atender. E aí eu poderia perder uma oportunidade para uma entrevista de emprego. Colocando um segundo telefone, eu aumento as chances de que o recrutador entre em contato com alguém e eu consiga entrar em contato com essa empresa. E-mail para contato, tá? Não se coloca link de redes sociais, tá? Então, alguns profissionais de algumas áreas específicas, eles colocam, por exemplo, profissional de marketing. Aí ele pode colocar ali do Instagram dele, de outras redes, para mostrar um pouco do trabalho, se for o caso.
No máximo, você vai colocar o link do seu LinkedIn, que é a rede social de trabalho. Aí sim, você pode colocar, tá? Agora, você não deve colocar RG, CPF, os seus dados, porque muitas vezes, gente, você está enviando um currículo para um e-mail, @gmail, @hotmail, você não sabe a veracidade dessa vaga, você não sabe quem vai ter acesso a esses dados, então você corre o risco aí de estar divulgando seus dados aí para pessoas que você não conhece. Então, não se coloque esses dados. Quando a empresa precisar dessas informações, na entrevista de emprego, você vai preencher um questionário, um formulário lá, ao chegar na empresa. Aí sim, você está entregando os seus dados, sabendo que vai ficar com aquela empresa lá que está participando do processo seletivo, tá? Aí, depois desses dados pessoais, você vai colocar ali formação acadêmica, tá? Qual a área que você estuda, ou é formado, enfim. E aí um detalhe, não precisa colocar tudo, tá? Sempre comece da mais importante ou mais relevante para menor. Então, se você está fazendo mestrado, né? Mestrado, pós-graduação e graduação, tá? Então, sempre da maior para menor. E você deve informar também a área, porque eu já peguei muito currículo assim, nível superior completo. Em quê? Nível superior cursando. Em quê? Né? Tá cursando o quê? Aonde? Então, assim, tem que passar informação. As experiências profissionais de forma rápida, nome da empresa, o nome do cargo, o tempo que você ocupou naquela empresa e a descrição das atividades, tá? Sempre da mais recente para as mais antigas. Bruno, eu trabalhei em 30 empresas, não vai caber no currículo, nem precisa. Você vai se concentrar em colocar as 3, 4 últimas mais recentes, e das mais antigas você pode pincelar elas, aquelas que têm alguma importância para aquele cargo no qual você está concorrendo. Então, por exemplo, se eu vou concorrer para uma vaga de vendedor, aquela experiência de 15 anos atrás de telemarketing, pode ser que não valorize muito o meu currículo, não vai fazer diferença, então ela pode ficar de fora. Aquela outra experiência como operador de caixa lá no início da minha carreira, a mesma coisa. Então, ela não precisa ir para o seu currículo. Você pode concentrar apenas as experiências que são significativas para o cargo que você está concorrendo. E para finalizar, você coloca lá os cursos, as capacitações. Uma outra dica. Cuidado na hora de colocar curso e capacitação no seu currículo, porque a gente tem o hábito de colocar achando que mais é melhor. Na verdade, você pode estar colocando informação que vai te prejudicar. Um exemplo. Olha, Você está concorrendo para uma vaga de assistente administrativo, um cargo bem genérico. E lá você tem um curso que você fez de, por exemplo, sei lá, segurança armada, tá? Você está fazendo um curso de brigadista. Por que que isso pode te atrapalhar? Porque muitas vezes o cargo que você está concorrendo paga menos que aquela profissão que você tem um curso. O recrutador ele pode sentir insegurança no fato de você estar querendo seguir uma outra carreira e não aquela que ele está oferecendo. Então, você está demonstrando para ele o seguinte, ó, eu estou trabalhando como vendedor, mas eu estou fazendo curso para trabalhar como, sei lá, técnico de enfermagem. Cara, eu vou contratar você para uma área de vendas e você quer ser técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem paga mais. Então, de que forma esse curso técnico de enfermagem se conecta com aquela vaga? Então, se ela não se conecta, é melhor você tirar essa informação do que passar uma insegurança para o recrutador no sentido de que, caramba, esse cara ele está querendo ir para uma outra área, então ele vai trabalhar aqui pouco tempo até aparecer algum serviço melhor para ele na área que ele está estudando, e aí eu exatamente. corro o risco de perder esse profissional. Exatamente. Daí a pessoa, o recrutador não vai querer chamar alguém que vai ficar temporariamente, né? Quer dizer, Perfeito. nunca é permanente, mas já sabendo que a pessoa tem intenção de sair, né? Exato, exatamente. Então, se você tiver uma perspectiva baixa, né, de pouco tempo de empresa, muito provavelmente você será eliminado. E é uma das perguntas que valida isso, que muita gente erra na entrevista, é aquela pergunta clássica. Onde você se vê daqui a 5 anos profissionalmente, né? Ah, daqui a 5, 10 anos, onde é que você se vê profissionalmente? Aí, por exemplo, eu estou concorrendo para uma vaga de emprego, e aí eu falo que profissionalmente daqui a 5 anos eu quero estar em outro lugar, em outro patamar. Não é errado você fazer isso. Eu até comentei numa outra live que eu fiz.
eu sou estudante de Direito e estou concorrendo à vaga para analista técnico administrativo. Onde é que você se vê daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu quero ter minha OAB e abrir meu próprio escritório de advocacia. Tá certo, esse tem que ser seu objetivo pessoal e profissional. Mas não é a melhor resposta para você dar para o recrutador. Porque aí eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, eu vou trabalhar aqui para você até eu terminar minha faculdade e aí eu me formando eu saio fora. É isso que você está dizendo para ele nas entrelinhas. Então você tem que meio que entrar no jogo. Onde é que você se vê profissionalmente? Olha, profissionalmente eu espero concluir minha faculdade, me tornar um excelente profissional na minha área, inclusive crescer aqui dentro da empresa, quem sabe trabalhar, mudar de setor futuramente, né, dentro da área jurídica. Opa, então mudou um pouco, eu quero crescer junto com a empresa, seguindo a minha linha. Mesmo que lá na frente você não vá fazer isso. Mas a questão é você demonstrar que a empresa, ela faz parte do teu processo de crescimento, que você tem uma visão de crescimento junto com a empresa e não separado. Porque senão você já demonstra o seguinte, ó, eu vou usar vocês aqui até eu conseguir o que eu quiser e depois eu saio fora. E é o que a É, gente faz, na verdade. é. Só que não pode deixar nas Você não claras pode isso, né? deixar... Exatamente, você não vai deixar isso claro abertamente para o recrutador, esse processo, tá? Então, aí você finaliza essa parte de mapeamento, eu acho que a gente conseguiu fechar o currículo, e aí, quando se fala de entrevista, o que mais reprova as pessoas numa entrevista de emprego? Para você que está aí do outro lado, já deve ter acontecido com você de ter recebido um não. Bom, primeiro a gente tem que separar o seguinte, muitas vezes você não foi reprovado, tá? E aí eu vou te dizer, explicar isso de uma forma, porque parece estranho, né? Ué, mas eu não fui contratado, logo eu fui reprovado. Não. Muitas vezes você tem o perfil para vaga, só que você não tem o perfil para a empresa. E existe uma diferença. A empresa ela tem uma cultura organizacional e muitas vezes nós recrutadores nós temos que eliminar uma pessoa que a gente acha incrível para a vaga, só que ela não vai ficar naquela vaga porque ela não se conecta com o gestor, por exemplo. Eu tenho um gerente da área que ele trabalha de uma forma e eu preciso de um profissional que se encaixe na forma do gestor. E muitas vezes você pode vir para a entrevista, você é o cara que eu, RH, olho e falo, caramba, esse cara aqui daria certíssimo para essa vaga. Só que ele não vai bater, não vai ter relacionamento com a equipe, não vai dar certo com o gestor, ou seja, você é o profissional certo na empresa errada ou na equipe errada. E aí muitas vezes você é eliminado, não porque você é ruim, mas é porque aquele lugar não é para você, entendeu? Então muitas vezes a gente eu até costumo dizer, isso não é eliminação, né? É libertação. Porque senão você poderia vir a trabalhar em um lugar que seria um inferno na sua vida profissional, né? É, Muitas pessoas aqui já podem ter vivido um inferno profissional aí, de ter trabalhado em alguma empresa onde foi infeliz, frustrado, muitas vezes por causa disso, porque você é um profissional que tem as qualidades, as competências, mas o recrutador ele tem que pensar num todo, né? Será que vai dar certo com a cultura dessa organização, com a ambientação daquela equipe, o gestor que trabalha dessa forma? Um exemplo, o cara é muito ríspido, aquele cara que briga, grita, e aí eu vou contratar uma pessoa que é altamente sensível. Como é que essa pessoa que é muito sensível vai trabalhar com esse gestor, né? É muito difícil, então eu vou ter que administrar esse conflito dentro da organização. E por isso, muitas vezes, essa pessoa, por mais que ela seja muito boa tecnicamente, ela não vai se conectar com essa empresa. Então, a gente acaba eliminando essas pessoas por aí. E aí, o nervosismo na entrevista de emprego é o pior inimigo do candidato. É o que mais atrapalha a pessoa, o nervosismo. Muitas pessoas que podem estar aqui agora são pessoas que ficam ansiosas ou nervosas durante uma entrevista de emprego. E aí, o que você tem que fazer para diminuir esse nervosismo, controlar essa ansiedade e melhorar o teu resultado? A primeira coisa que você vai ter que fazer é aceitar que você vai ter que passar por um papel ridículo, que é treinar a entrevista. Treinar a entrevista, galera, por que eu falo ridículo? Porque aí você vai ter que pagar o mico mesmo, sabe? De ficar falando sozinho, falar pro espelho,
falar para o celular, enfim, é treinar aquilo que você vai ter que falar na entrevista. Detalhe, treinar não é decorar, porque você não sabe exatamente a pergunta, mas você consegue se antecipar a possíveis perguntas que o recrutador vai fazer para que você possa ter a melhor resposta para dar naquele momento. Assim como a gente já deu o exemplo aqui da pergunta, onde você se vê daqui a 5 anos, quando você já sabe que essa pergunta será feita para aquela empresa, você já tem que pensar, então, qual é a melhor resposta que eu poderia dar nessa situação? Outra pergunta que vai acontecer é, por que que você saiu da empresa A e foi para a empresa B? Você vai deixar para pensar na resposta lá na hora da entrevista, na frente do recrutador? Ou não, você já pode na sua casa, eu vou fazer uma entrevista amanhã, recebi um convite para vaga tal. Então, se você já sabe que você vai para aquela empresa para fazer uma entrevista, as perguntas estão no seu currículo. O recrutador vai perguntar sobre o seu currículo, sobre a sua história. Você consegue se antecipar a muitas perguntas, né? O que que você fazia na empresa tal? Como que você fazia isso? Então, são possíveis perguntas que ele vai te fazer. E o erro do candidato é justamente esperar chegar lá na hora da entrevista para fazer essa pergunta e aí na hora ele, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, aí fica pensando, não passa segurança, você se sente inseguro, a ansiedade aumenta. Por quê? Porque você foi para uma entrevista despreparado. Era só você ter parado 30 minutos antes, pegar uma folha de papel aí, um caderno, e escreve quais são as principais perguntas que o profissional vai fazer para você. Uma outra coisa que ajuda você a antecipar essas possíveis perguntas é você parar para pensar o que que um profissional dessa área que eu estou concorrendo precisa fazer para ser um bom profissional, ou seja, um bom técnico de enfermagem, o que que ele faz? Um bom vendedor, o que que ele faz? Um bom gerente financeiro, o que que ele faz? Quando você conseguir fazer esse exercício, você vai começar a fazer uma lista de quais competências esse profissional precisa ter para ter sucesso nessa área. Bom, se ele precisa ter a competência de resolução de conflitos, lidar sob pressão, proatividade, enfim, você montou essa lista de competências, você sabe que na entrevista você tem que demonstrar essas competências. Então, você já sabe o que que o recrutador quer ouvir. Aí agora você vai treinar como que você vai incluir essas competências nas suas respostas, para que durante a entrevista você consiga abordar ou abranger o maior número de competências que o profissional precisa para aquele cargo. E aí é um dos principais erros que os candidatos cometem, que é justamente ir às cegas. Vai para o processo seletivo, ele nunca refletiu. Tipo assim, cara, eu vou virar um youtuber. Cara, o que que um youtuber de sucesso precisa fazer, né? O que que as pessoas estão fazendo? Ele não pode ser tímido, ele tem que ter uma boa oralidade, né? Ele tem que ser criativo. Tá, você tem essas competências? Cara, eu tenho. Então, são essas competências que você tem que mostrar na entrevista. Então, quando você antecipa o movimento do recrutador, você evita de ser pego de surpresa e ficar numa situação de sem saber o que que falar, como falar e etc e tal, tá? Tá fazendo Olha, sentido para vocês, Rodrigo? nossa, perfeito, tá? Eu tô adorando aqui a aula, é realmente muito boa. Beleza. E. Então, Ah, pode falar. não, pode concluir aí depois eu pergunto aqui, fica à vontade. Tá. Não, beleza. Então, assim, na entrevista, é um dos momentos mais críticos do processo seletivo. Por quê? Por que que ele é crítico? As etapas anteriores da entrevista, todas elas são eliminatórias. Você enviou o currículo, você pode ter sido eliminado na triagem. Se você chegou até a entrevista, você já pulou algumas etapas, você já foi aprovado. Uma das coisas que muitas pessoas falam, Bruno, eu mandei um currículo para uma vaga que eu não tinha perfil e fui chamado. Falei, cara, se você foi chamado, é porque o recrutador encontrou alguma coisa no seu currículo que chamou a atenção. Então, assim, você já pulou etapas. Agora é a hora de você conseguir conquistar o recrutador do outro lado. Bruno, como que eu conquisto o recrutador? A forma mais fácil
e direta para você conquistar o recrutador é a autenticidade. É você ser autêntico. Não adianta você querer fingir ser algo que você não é. Fica muito ruim. Exemplo, a pessoa que não sabe fazer uma piada, você já viu alguém que não sabe fazer piada tentando contar uma piada? É uma lástima, cara. É horrível. A pessoa tá ali tentando, no máximo, contar e você não consegue rir. Você não sabe se você ri, o que você faz, porque é uma coisa constrangedora. Então, se você não é engraçado, não tente ser engraçado. Se você é uma pessoa séria, você tem que tentar quebrar um pouco da seriedade, para não parecer que você tá fechado e tudo. Mas, assim, autenticidade é você saber o seguinte. Hoje eu estava assistindo uma live do Pedro, esqueci o nome do sobrenome dele, mas ele falou uma coisa fantástica, que a maior demonstração de força que o ser humano pode ter é demonstrar suas fraquezas. Olha só que legal. A maior demonstração de força que eu posso ter como pessoa é demonstrar as minhas fraquezas, porque ninguém gosta de mostrar suas fraquezas. E aí, quando eu falo de demonstrar suas fraquezas, é você se desarmar, é você chegar numa entrevista de emprego sabendo o seguinte, cara, eu vou ser entrevistado por uma pessoa. Então, essa pessoa, ela também tem fraquezas, ela também tem pontos fracos, ela também tem defeitos. O recrutador não é perfeito. Ele tem problemas. Ele tem problema financeiro, ele tem problema de relacionamento, ele tem problema com o chefe. Então, ele é um ser humano. Então, quando você se demonstra ser humano e que você tem a consciência daquilo que você pode agregar, ou seja, quais são os seus 3 pontos fortes, seus 3 pontos fracos. Na verdade, é você entender o seguinte, o que eu posso entregar para essa organização de valor? O que o meu caráter, o meu comportamento vai agregar aqui para essa empresa? E como que a empresa vai contribuir para mim? Contribuir não só com dinheiro, com benefícios, contribuir com crescimento. O que você vai evoluir, o que você vai aprender, o que você vai desenvolver. Então, você demonstrar que é uma troca mútua, isso vai dar muita credibilidade. Quando você, por exemplo, é questionado, o que você acha que você tem que desenvolver em você profissionalmente falando? E você fala na lata, sem ficar 2 horas ali pensando e tal, isso demonstra autoconhecimento sobre você. Não é errado. Muito pelo contrário, você já treinou lá atrás, você sabe que em algum momento o recrutador vai perguntar, Rodrigo, me fale um ponto fraco sobre você, um ponto que você gostaria de melhorar e tal. Quando você já sabe qual é o teu ponto fraco e aonde você tem que melhorar, você já vai dizer de cara, olha, eu preciso me organizar mais, eu sou muito desorganizado. E aí, qual é o segredo? É você dizer o ponto fraco e o que você está fazendo para melhorar esse ponto fraco. Ou seja, você é desorganizado? E o que você está fazendo para melhorar isso? Cara, eu estou participando de um trabalho de mentoria com coaching, terapia, estou fazendo um E, curso, seja lá o que for. e não tem muito do candidato achar que não pode falar que tem defeito para não achar que isso vai ser motivo de reprovação? Tem. Infelizmente, as pessoas têm um péssimo defeito que é querer esconder o defeito. É. Isso. Quer ver uma coisa que vai te reprovar na entrevista, independente do cargo? É o cara te perguntar quais são os seus defeitos. Aí você vai falar, eu sou perfeccionista, É, eu sou ansioso, o famoso eu perfeccionista. sou workaholic. Cara, isso não cola mais. Se você está tentando convencer o cara de que o seu defeito é uma qualidade disfarçada, sinto muito, você está fora. Você tem Olha, que realmente, de fato, entender quais são as suas limitações. Mais uma vez, todo profissional, por melhor que ele seja, ele tem as suas limitações, ele tem os seus defeitos. Então não existe ninguém perfeito, nem o recrutador. Então quando você conseguir mostrar para ele, falar, cara, eu preciso melhorar nisso. E aí você vai estar demonstrando o seguinte, pô, ele tem autoconhecimento sobre as suas limitações, já está desenvolvendo isso. Lógico, tem uma estratégia aí, cara, que vai ajudar, tá? Que vai ajudar bastante. Se você tem um defeito que, exemplo, eu vou concorrer a um cargo de gerente, e aí a minha limitação é liderança. Eu sou um péssimo gestor, não sei lidar, não sei delegar. Cara, isso aí vai te derrubar, é óbvio. É meio óbvio, isso vai te eliminar. Então, assim, o que você tem que fazer? É encontrar uma outra forma de explicar
buscar um outro defeito, uma outra fraqueza que talvez não vá comprometer tanto o teu desempenho do processo, entendeu? Agora, se você realmente é um péssimo supervisor, gestor, porque você não consegue delegar e não desenvolveu isso, o erro, na verdade, é você estar concorrendo para cargo de gestão, entendeu? Não é que você vai demonstrar um defeito que você vai ser reprovado, é porque, na verdade, você se reprovou para o cargo, onde você fala assim, se eu sou um péssimo gestor, supervisor, eu não sei liderar, eu não sei delegar, e esse é meu ponto fraco, e você vai assumir esse cargo, está incoerente com o seu perfil Aí profissional. também não pode, né? Então, você tem que descobrir qual é o teu perfil profissional, né? E aí fica a dica aqui para a galera que está aí, pesquise depois sobre o teste DISC, tem uma ferramenta de avaliação comportamental que você pode fazer para receber um diagnóstico em relação a qual é o teu perfil profissional, né? O teu perfil como personalidade. O teste DISC ele vai te ajudar bastante. E aí você encontra hoje esse teste em diversas plataformas, algumas são pagas para você ter o relatório completo e outras você consegue ter o acesso de forma resumida. Eu até coloquei no meu livro o link para algumas pessoas irem lá fazer para descobrir mais ou menos qual é o perfil delas, tá? Em relação a isso. O Ó, nosso tempo está bem ó, ó. apertado, né? Você quer abrir um espaço para perguntas? Então, Bruno, eu queria agradecer demais a live, foi uma grande aula e o tempo passou voando aqui, já passaram 53 minutos e a gente tem que encerrar para garantir a live salva. Mas já E fica aqui meu convite para a gente continuar esse assunto que a gente falou sobre o currículo, sobre a entrevista, e de repente a gente pode fazer uma outra live falando da continuação, né? Do, pode, tem muita da, coisa aí para ajudar vocês. A gente pode falar de LinkedIn, de Aham, network, diversos outros temas. Eu vou pedir permissão para fazer um convite para sua audiência aqui. claro. Quem puder depois me segue aqui no Instagram, que eu estou compartilhando diversos conteúdos justamente nessa linha de quem está querendo buscar uma melhoria para arrumar uma vaga de emprego. Vai lá no meu Instagram. A live, você vai deixar a live salva, provavelmente, né? Sim. Então E já aí fica eu já aí. vou deixar marcado com o seu Instagram e já vamos Isso, combinar a próxima, porque tem assunto não falta perfeito. aqui pra gente. Vamos Foi. marcar. A galera que tiver dúvida, pode mandar aqui no direct do Rodrigo ou no próprio comentário da live, escrever as dúvidas de vocês. A gente já usa essas perguntas e dúvidas para trazer numa próxima live aí e debater um pouco mais esse assunto e ajudar vocês de alguma forma, beleza? Ó, perfeito, Bruno. Eu adorei, agradeço demais, viu? Obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui falando contigo mais uma vez. Muito obrigado aí por essa oportunidade de estar compartilhando com a sua audiência. Foi assim, uma coisa que eu faço de coração aberto, é uma missão minha ajudar essas pessoas. Depois de 15 anos trabalhando, selecionando, eu cansei de não poder ajudar porque a profissão não me permitia, então eu optei agora por vir para o outro lado e fazer com que essas pessoas pudessem ter alguém ajudando elas, alguém podendo olhar por elas e poder dar o caminho e aí fazer esse trabalho que eu estou desenvolvendo, tá bom? Muito Ó, obrigado mesmo. perfeito. Perfeito. É muito interessante isso que você está fazendo. Eu agradeço demais a oportunidade aqui da live. Obrigado, viu, gente? Obrigado a todos vocês que estão online aí, que deram audiência pra gente na tarde de hoje. Eu desejo sucesso profissional a todos vocês, independente da área que vocês estão atuando. Espero encontrar vocês lá no meu Instagram também em breve, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado, Bruno. Um abraço, Rodrigo. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.